Sim, eu sei que essa questão é esquisita, mas a gente vai responder e eu te convido a me acompanhar, porque pelo menos a gente vai conseguir praticar algumas propriedades de potência e também entender como a fatoração ajuda a responder esse tipo de situação esquisita que a gente tem aqui. Eu vi essa questão recentemente na internet e comecei a pensar como resolver. E o raciocínio que eu utilizei foi o mesmo que eu utilizo em várias outras questões aqui do canal, em que a gente tem expressões dentro de raízes. Normalmente, quando isso acontece, a gente precisa fazer algum tipo de fatoração para simplificar o que está ali. Só que para fatorar isso aqui é meio complicado, porque essa potência ela tem base 8 e essa tem base 4. Então, é interessante que a gente comece transformando todas as potências em base 2. Como a gente faz isso? No lugar de 8, a gente escreve 2 ao cubo, porque 2 ao cubo dá 8. E no lugar do número 4, a gente utiliza 2 ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso na prática? Nosso primeiro termo é 8 elevado a 12. Então, vai ser 2 ao cubo, porque isso substitui o 8, e aí sim, elevado a 12. O nosso segundo termo é 4 elevado a 13. Então, vai ser 2 ao quadrado, porque isso substitui o 4, e aí sim, elevado a 13. Tudo isso vai ser dividido por primeiro termo do denominador. 8 elevado a 6 vai ser 2 ao cubo, e isso elevado a 6, mais 2 ao quadrado, que substitui o 4, e isso elevado a 14. E bem, parece até que a gente piorou as coisas, porque surgiram mais potências para a gente resolver aqui. Mas é só trabalhar as propriedades. Se a gente tem uma potência dentro de outra potência, a gente pode multiplicar os expoentes. Então, nosso primeiro termo, 2 ao cubo elevado a 12, fica 2 elevado a 3 vezes 12, que dá 36. Mais 2 elevado ao quadrado elevado a 13 é 2 elevado a 2 vezes 13, que dá 26. Primeiro termo do denominador, 2 elevado a 3, e isso elevado a 6, vai ser 2 elevado a 3 vezes 6, que dá 18. E para o nosso último termo, nós temos 2 vezes 14 no expoente, então nós temos 2 elevado a 28. Beleza, a gente saiu de uma situação em que nós tínhamos bases diferentes para uma situação em que a gente tem bases iguais. Mas a gente ainda não pode fazer essa soma, não pode dividir nada. Agora a gente precisa fatorar. E de fato, agora a gente tem condições. Porque, por exemplo, eu posso pegar aqui no numerador o termo 2 elevado a 26 e utilizá-lo como um fator comum. Porque ele está presente nesses dois termos. Observe, 2 elevado a 36 dividido por 2 elevado a 26 dá 2 elevado a 10. A gente só precisa subtrair os expoentes. 36 menos 26 dá 10. E isso mais 2 elevado a 26 dividido por 2 elevado a 26 dá 1. Muito fácil de resolver. Na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. Qual termo a gente vai utilizar como fator comum? Vai ser o 2 elevado a 18. Eu estou escolhendo esses termos porque aí quando eu divido o 2 elevado a 18 por 2 elevado a 18, eu encontro o mesmo número 1. Foi assim também no expoente, a minha escolha. Então vamos lá. 2 a 18 dividido por 2 a 18 dá 1, mais 2 elevado a 28 dividido por 2 a 18, a gente repete a base e subtrai os expoentes. 28 menos 18 dá 10. E olha só, esse termo do numerador é igual a esse termo do denominador. Assim, nós conseguimos simplificar esses termos e permanecer somente com essas duas potências. Lembrando que tudo isso está dentro de uma raiz quadrada. Agora, o que é que sobrou? Dentro da raiz, sobrou 2 elevado a 26 dividido por 2 elevado a 18. Nós temos uma divisão de potências de mesma base. Então, o que é que a gente faz? Repete a base e subtrai os expoentes. Era o que a gente estava fazendo até agora. Então, vamos seguir. Como é que fica isso aqui? Fica a raiz de 2 elevado a 26 menos 18 dá 2 elevado a 8. E a raiz quadrada de 2 elevado a 8 eu posso reescrever como 2 elevado a 8 sobre 2. E isso me fornece 2 elevado a 4, que é igual a 16. Essa é a resposta correta da nossa questão extremamente esquisita, mas que serve bastante para a gente entender que trabalhar mudança de base e trabalhar as propriedades de potência, assim como a fatoração, nos ajuda bastante a responder raízes
com expressões esquisitas na parte de dentro. Bem, espero que essa explicação tenha te ajudado de alguma maneira. Conta pra mim se você conseguiria fazer essa questão sozinho. É uma questão ali de nível médio, mas com a resolução até que rápida. Lembre de se inscrever aqui no canal. Todo dia eu trago um vídeo diferente com uma questão diferente de matemática. Então, por esse vídeo é isso e eu te espero aqui amanhã. Até mais!